Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre a Primavera Árabe, esse acontecimento que começou em 2010 na Tunísia, em 2011 se popularizou pelo resto do Oriente Médio e Norte da África e que tem impactos até hoje no nosso cotidiano e alterou de um certo modo aí o equilíbrio de forças. Mas antes de mais nada eu peço que você se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, porque eu acredito que o conhecimento tem que ser compartilhado. Qualquer dúvida você coloca aqui nos comentários. Então vamos lá, vamos falar sobre a Primavera Árabe. Em 2010, num país do norte da África chamado Tunísia, o povo se revoltou contra as políticas do governo e o estopim foi a morte de um comerciante que tinha sido aí achincalhado pela polícia da Tunísia, que não é conhecida como uma das melhores polícias do mundo. E a gente tem que lembrar que a gente está vivendo na época das mídias digitais, né? Você conhece, você tem Instagram, você tem Facebook, e isso tomou uma proporção que em 2011 a mídia ocidental, né, o Ocidente percebeu que isso estava ocorrendo e chamou então esse movimento de Primavera Árabe. Ele começa na Tunísia, mas ele vai se espalhar por Egito, Jordânia, Síria, por quase todos os países do norte da África e do Oriente Médio. Claro que em cada país esses protestos vão tomar rumos diferentes, mas todos eles tinham coisas em comum. A principal coisa em comum que eles tinham era lutar a favor de mais democracia e liberdade. Porque a gente tem que pensar o seguinte, nessa região, tirando Israel, que é um país onde você tem eleições democráticas, boa parte do Oriente Médio ou é governado por um monarca, ou por ditadores, ou por presidentes de um partido único, né? Então, o povo árabe, essa população que vive nesses países, nessa região, norte da África e Oriente Médio, começaram a se revoltar. E justamente por causa das mídias sociais, a galera começou a compartilhar. E aí a galera pensou, se lá na Tunísia deu certo, vamos fazer aqui também. E aí saiu de tal forma que começou a se espalhar. E aí a gente pode pegar dois grandes exemplos, o Egito e a Síria. Tá? No Egito, o presidente da época, o ditador, ele cai através dessas manifestações com mais de 1 milhão de pessoas em várias cidades, e as pessoas começam a compartilhar, falar, e aí, obviamente, esses governos, de um modo geral, eles acabam fazendo o quê? Ao invés de ouvir o que a população tem a dizer, como não estão acostumados a ouvir o povo e fazer aquilo que o povo quer, começaram então a massacrar, a perseguir, enfim, a tomar medidas aí violentas, aí o povo foi mais violento. Então, no caso do Egito, você consegue derrubar uma ditadura de 20 anos, você consegue aí levar ao poder a Irmandade Muçulmana, que é um grupo que é religioso e também é um grupo político, que tem aí ligação com o extremismo na Europa, alguns vão dizer. Tá? E no caso da Síria você vai ter um caso mais grave, não é? Graças ou por causa da Primavera Árabe, a Síria vai entrar numa guerra civil que se arrasta até hoje, 2021. Olha só que doideira. Vamos pegar então agora o caso da Síria, para você entender essa crise de refugiados, não só da Síria, no caso da Líbia, onde o ex-ditador Muammar Gaddafi também foi retirado do poder. Hoje em dia a Líbia ela está vivendo também uma guerra civil, mas vamos pegar o contexto da Síria dentro da Primavera Árabe. A Síria, para você ter uma ideia, ela era governada, ou é governada, pelos alauítas, uma minoria do xiismo. Bruno, o que é xiismo? Vamos explicar rapidamente. O Islã, diferente do cristianismo, que você tem evangélico, católico, ortodoxo, talvez espírita, né, várias ramificações, no Islã você tem dois grandes grupos. Você tem os sunitas e você tem os xiitas. Os sunitas são maioria e os xiitas são minorias. E no caso da Síria, essa minoria xiita, alauíta, que é uma ramificação do xiismo, governa um país de maioria sunita. Então, no momento que essas pessoas, esses sunitas, começaram a se revoltar contra o Assad, que é um xiita, um alauíta, ele vai ser, como um bom ditador, vai fazer o quê? Vai começar a perseguir essas pessoas. E aí, a gente não pode esquecer que a Síria é vizinha do Iraque. E o Iraque foi invadido pelos Estados Unidos, né? Tivemos a segunda invasão do Iraque, onde Saddam Hussein vai ser deposto, você vai ter um governo fantoche, ou um governo marionete dos Estados Unidos, e aí você vai ter o surgimento aí, por exemplo, do ISIS, do Estado Islâmico. E aí, esses membros do Estado Islâmico vão atravessar a fronteira e vão para a Síria. E aí você vai ter um caldeirão de guerra ocorrendo na Síria. A gente pode fazer um outro vídeo sobre a Síria para você entender melhor, mas eu quero que você entenda que a situação atual da Síria só está do jeito que está por causa da Primavera Árabe, porque o povo sírio, vendo o exemplo dos tunisianos, começaram a protestar por liberdade, democracia, diminuição ou fim da corrupção, o fato de poder votar e ser votado. Todos os países do Oriente Médio
e do norte da África foram afetados de maior ou em menor grau. Não tem como nesse vídeo, já que nossa proposta é de 5 minutos e pouco, eu explicar para você o que ocorreu em cada país, tá? Mas, de modo geral, é isso que ocorreu. Houve essa revolta na Tunísia, os tunisianos, pedindo mais liberdade, mais democracia, começaram a se revoltar contra o governo, usaram as mídias sociais para divulgar isso, e aí outros países, né, outros povos que também são árabes, mas de outros países, vão aproveitar e perceber que deu certo na Tunísia e vão começar também a fazer as suas revoluções ou os seus movimentos. Qualquer dúvida que você tenha, você coloca aqui nos comentários e vamos imaginar como é que seria o mundo se não houvesse essa primavera árabe. Isso eu acho muito importante, porque vai ser algo que mudou. A gente está tendo, só para a gente poder finalizar o vídeo, eu quero que você entenda que, por exemplo, a gente não poderia imaginar uma crise migratória agora na Europa se não houvesse a primavera árabe, porque a quantidade de imigrantes, fugitivos, pessoas que querem uma vida melhor na Europa, é por causa dos conflitos da Primavera Árabe, porque vai ser um samba do crioulo doido, vai ser vários povos se revoltando contra os seus governos, aí de repente um outro governo é eleito, e aí uma parte do povo, por exemplo, não concorda, e aí você tem embrólios, você tem problemas, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, qualquer dúvida você deixa nos comentários, um grande beijo e até a próxima.